Opa, boa noite, senhores. Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Estamos aqui para poder gravar um vídeo de leitura bíblica. Leitura bíblica, 5 capítulos aí de Gálatas. Nós terminamos 2 Coríntios no YouTube, né? Nossas leituras nós fazemos aí toda sexta-feira, temos a leitura. Hoje eu não fiz a leitura de sexta, então deixei para poder fazer a leitura aqui agora, né? Deixei para poder fazer a leitura bíblica agora, à noite, sozinho, né? Eu prefiro, vou estar escolhendo fazer assim, né? Vou estar preferindo fazer assim, por quê? Porque dessa forma eu consigo prestar mais atenção na leitura, eu aprender, eu ensinar o que eu estou interpretando aqui, dizer, né? Vai ser bacana. Gálatas é bem pequeno, vamos ler 5 capítulos, vai ser 3 páginas, vai coisa rápida, né? O vídeo vai ficar um pouco longo. Espero que vocês não achem ruim aí e consigam assistir, né, até o final. Mas vamos lá. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados, e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Isso aqui é interessantíssimo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, porque cremos em Jesus Cristo, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Cristo nos chama de irmãos, né? Para Cristo nós somos irmãos dele, porque nos fazemos filhos por meio dele. Aqueles que crerem em Cristo Jesus Cristo, aqueles que crerem em Cristo Jesus, no Messias, receberão a salvação. Aqueles que crerem. E quando eu falo crer, eu não quero ter que me aprofundar muito nisso agora, mas vou deixar algo bem claro. Quando você crê, você provavelmente ama. E aqueles que me amam cumprem com os meus mandamentos. Então, se você crê em Cristo Jesus, de verdade, você o ama. E se você o ama, você cumpre o mandamento. Você obedece aquilo que Cristo ensinou. Os dois mais importantes: amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí o resto da lei você faz por amor e não por ser simplesmente um mandamento ou uma lei. Tu vai amar o próximo como a si mesmo. Tu vai fazer para o próximo aquilo que você queria que fizesse contigo. Mas não só isso, novo mandamento eu vos trouxe: amai o próximo como eu vos amei. Então você vai amar o próximo assim como Cristo se amou o próximo, assim como Cristo amou a nós, aqueles que creem nele, assim como ele entregou a sua vida em sacrifício a nós na cruz. Está entendendo? Então, se Cristo se sacrificou por amor, Deus encarnado se sacrificou por amor na cruz por nós, então o mínimo que nós podemos fazer é amar o próximo como ele nos amou, amando assim a todos, como irmãos, tratando bem, respeitando, entendeu? Claro que vão ter pessoas que nós vamos discordar, vamos nos irar, mas é aquilo: irais, mas não pecais. Você se irá com o irmão, beleza, mas agora, cara, você não pode guardar aquilo para o seu coração. Além de não te fazer bem para o seu espírito, para a sua mente, vai ser algo que talvez fique remoendo, e até atrapalhe você de evoluir a sua vida espiritual. E aquilo, aqui, para que você seja perdoado nos céus, é necessário que você perdoe aqui na terra. Então, perdoar o próximo, amar o próximo, ajudar o próximo, fazer isso tudo por amor e não simplesmente por ser um mandamento, uma lei. Fazer porque vai fazer parte de você. Daqueles que creem em Cristo, vai fazer parte de ti. Vai ser algo natural de se fazer. Tá entendendo? Então vamos continuar, já falei demais. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. Então, em obediência à vontade do nosso Deus e Pai. Se Cristo é um exemplo para nós, a vontade de Deus, o Pai,
deve ser maior do que a nossa. Então devemos cumprir a vontade do Pai, se entregar a Ele, confiar 100% nele e, cara, se ajoelhar perante Ele, confiar nele de verdade, ter fé nele, confiar que as coisas que acontecem não acontecem em vão, tudo tem um motivo para poder acontecer na sua vida. Pode ser para o bem e pode ser um mal que, a princípio ali, quando você olha, parece ser algo ruim, mas daqui a um tempo vai ser algo que vai te ajudar ou ensinar alguém, ou até não pecar mais naquilo, parar de cair naquilo, entender por que você estava caindo em pecado, ou entender o porquê que você estava fazendo aquele tipo de coisa, ou até para uma evolução, né? É necessário você cair, entender por que você caiu e entender como você vai levantar, porque o entender como você caiu é para você não voltar a cair. E como levantar é para você se manter resiliente, se manter com amor, porque aqueles que amam o próximo, eles se sacrificam, né? Eu gosto de dizer que a misericórdia, ela só vem através do amor. Então, para que você tenha misericórdia com o próximo, você tem que estar amando, né, ao próximo. Então, é isso. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Então, presta atenção, isso aqui é interessante, importante. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o Evangelho de Cristo. Tem muitos querendo mudar o Evangelho de Cristo, né? Querendo falar que Cristo não veio como homem, querendo falar que Cristo não é o Messias, querendo falar que Ele não é o Salvador, que nós não precisamos dele, que Ele não é tão importante, diminuindo a Cristo, né? Falando que Cristo aceitava o paganismo, que Cristo pregou o paganismo, que Cristo concordou com o paganismo. São as mentiras que são contadas no fim dos tempos, cara, em prol do anticristo, né? Esses caras que fazem isso, eles fazem parte do anticristo, porque eles adulteram, às vezes por malícia. Aquele que adultera por ignorância, tipo assim, não adulterar, tô falando de adulterar é errar. Aquele que erra por ignorância, cara, dá até para você entender. Agora, aquele que faz por vontade própria, cara, isso é mau caráter, né? É uma pessoa que não tem esse amor ao próximo, que não se importa com o próximo, que é egocêntrica muitas das vezes, egoísta, né? Então, é complicado, né? Você tem que estar sempre atento, né? Essas heresias que estão sendo contadas no Evangelho e se firmar na verdade. Onde está a verdade? Onde você encontra a verdade hoje em dia? Dá para você pesquisar pela Bíblia. A Bíblia vai ter a verdade, aqui está relatado as coisas que falam por Cristo. E a verdade também pode ser pedida. Por meio de Cristo, você pode pedir ao Pai a verdade, para que a verdade venha para a sua vida, para que apareça alguém com um coração bom e que siga Cristo verdadeiramente, para poder te ensinar, te ajudar, te explicar, porque é impossível subir sozinho, rapaziada. A igreja é o grupo de pessoas, a igreja está esperada pelo mundo inteiro, pelos verdadeiros cristãos. E quando você encontra esse verdadeiro cristão, cara, você tem que se juntar com ele, porque você é muito mais forte unido com ele. Assim como Cristo fala, eu sou a cabeça da igreja, e ele é a cabeça, e nós somos parte do corpo, e nenhuma parte é superior à outra, nenhuma parte é mais importante que a outra. Então, eu não posso me achar superior achando que eu não preciso do próximo, achando que eu não dependo do próximo para poder evoluir também, achando que o próximo não vai me ajudar em nada só porque eu sou mais inteligente que ele em alguma área. Então, assim, sempre nós temos algo a aprender e algo também a ensinar. Sempre assim. Eu estou aqui como irmão de vocês, disposto a aprender, também a escutar quem discorde de mim ou quem queira ensinar algo. E também a ensinar algo a vocês, né? Eu acredito que Deus me usa muitas vezes para poder ensinar algo para vocês, para poder passar algo para vocês. E essa é a minha vontade, ensinar aquilo que Deus nos ensina, né? Com o Espírito da verdade. Assim como Davi, no Salmo 51, pede para um coração obediente, verdadeiro, um coração humilde e arrependido. Eu peço pelas mesmas coisas a Deus,
para que eu possa estar vencendo e fazendo sempre a vontade dele, porque se for depender de mim, da minha carne, eu não sou capaz de vencer. Agora, se ele me entregar o Santo Espírito dele, é impossível eu não conseguir vencer esses pecados, porque o Santo Espírito dele vem com o caminho da verdade, vem com o Espírito da verdade, vem com essa vontade de obedecer, essa vontade de amar o próximo, essa vontade de querer ajudar, de querer entender a verdade, de querer buscar. Vem tudo com o Espírito da verdade, com o Espírito que vem do Eterno. Tá entendendo? Eu falo muito, mas se fosse em live, eu não fiz isso em live porque senão ia ser maior ainda. Muitas vezes em live eu não conseguia explicar o que eu queria explicar, porque chegavam com outras dúvidas ou perguntavam outras coisas saindo do tema, e aí eu ficava meio que assim, pô, mas tá ficando muito em aberto, não tô conseguindo explicar nada, não tô conseguindo ver nada, né? E aqui agora eu tô sozinho, eu consigo conversar melhor, mas enfim, na verdade não existe outro evangelho. Porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado, pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora eu estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. É exatamente isso. Exatamente isso. Muitas pessoas aí, cara, que, elas começaram no caminho verdadeiro, influenciaram muitos a esse caminho verdadeiro, só que acabaram se deturpando com o tempo, ou por egocentrismo, ou por, não sei, porque muitas das vezes é uma interpretação minha também, né, de olhar para o próximo dessa forma, mas a pessoa não está tendo um discernimento de entender que às vezes o que ela pode estar passando para o próximo pode estar prejudiciando o próximo, mesmo que discordando daquilo que está sendo passado por ela discorda daquilo que ela está passando para frente, ela não avisa que ela discorda, e se avisa, não deixa enfatizado, e acaba que alguns gados, que são pessoas que, a culpa são delas, mas também de quem está anunciando sem estar atento, porque todos aqueles que anunciam a verdade têm que estar atento com aquilo que anunciam, e eu tenho certeza que eu serei cobrado pelas coisas que eu falei aqui, tá entendendo? Se eu errar, se eu tiver errado em algo, eu tenho certeza que o Criador vai me cobrar depois. Aqui muito é dado, muito é cobrado. Então eu compreendo isso, e por isso que eu venho sempre tentando passar com verdade no meu coração. Cara, por isso que eu sempre tenho a aprender, e quero aprender, né? Porque eu não quero vir aqui falar, eu sou o dono da verdade, porque senão eu estaria mentindo para o próprio Deus, né? Como assim ser o dono da verdade? Eu estaria mentindo utilizando Deus ainda, né? Eu estaria mentindo contra Ele, estaria pecando contra Ele, né? Então não, cara, eu estou aqui disposto a aprender, disposto a ensinar aquilo que eu sei, que eu vejo que é bom, e de me entregar de verdade, de coração. Eu não venho aqui querendo ganhar dinheiro, eu não venho aqui querendo com o propósito de ganhar galardão no céu, de aumentar, não. Meu propósito aqui é anunciar o Evangelho, passar para frente, fazer aquilo que ajuda muitas pessoas. Eu me sinto bem fazendo isso, eu sinto que eu estou fazendo a minha parte, eu sinto que eu estou fazendo aquilo que eu devo fazer, é como se fosse uma missão, e eu tenho que cumprir essa missão. Então isso faz parte de mim, tá entendendo? E eu faço isso por amor, faço isso por vontade própria, faço isso porque eu gosto. E é isso que falta hoje em dia. Muitas pessoas anunciam o Evangelho sem amor, sem amar realmente o Evangelho. Anuncia porque é uma lei, ou anuncia porque quer a salvação, anuncia porque quer galardão, anuncia porque quer mostrar que é inteligente, ou quer ser elogiado, ou que é só, foi uma área que ele viu que ele era inteligente e hoje ele quer anunciar aquilo, né? Ou porque ele viu alguém fazendo e se inspirou nessa pessoa, bacana, mas tem que se inspirar em pessoas boas, né? Tem que tomar cuidado com aqueles que você coloca no altar, ou com aqueles que você cobiça muito com os olhos, porque a cobiça dos olhos vira idolatria, né? Tem que tomar cuidado. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Deus, de Cristo. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o Evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém.
e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. E também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Por quê? Porque eles veem que Deus é tão grandioso e tão poderoso que Ele conseguiu até mesmo converter e trazer para a vontade dEle, para seguir o caminho dEle, para fazer a vontade dEle, aquele que perseguia a igreja dEle, aquele que perseguia os seus. Então, cara, que Deus é esse? Que Ele tem capacidade de pegar um que era contra o Evangelho, que era um anticristo, vamos dizer assim, que era contra o Evangelho da igreja de Deus, que lutava contra a igreja de Deus, que perseguia a igreja de Deus, porque não acreditava que Jesus era o Messias, e essa pessoa se converter por inteiro, de acreditar que é o Messias, de receber conhecimento direto do Messias, de anunciar esse conhecimento sem medo nenhum, mesmo apanhando, sendo apedrejado, sendo perseguido agora, ele continuava anunciando o Evangelho. Esse que era o perseguidor acabou sendo perseguido. E aí as pessoas olham para esse cara e falam: caramba, como é que pode? Esse cara mudou demais, esse cara não é a mesma pessoa, não é possível ser a mesma pessoa. Esse é o poder de Cristo, esse é o poder do arrependimento verdadeiro, esse é o poder da mudança de vida, esse é o poder de nascer de novo. Mesmo que você seja um pecador imundo, mesmo que você seja um cara de muitas falhas, assim como muitos que tem aí, Deus, Cristo Jesus, o Messias, veio pelos que são pecadores, para que eles se arrependam e creiam e aceitem a verdade e mudem de vida e amem a Ele, cumpram os mandamentos por amor. Então Cristo veio para poder salvar essas pessoas, Ele vem se sacrificar por essas pessoas, para que você possa ter vida. Ele teve que morrer, e graças a Deus que o Pai o ressuscitou, para que se cumpre mais ainda, mais profecias, e para que mostre que Ele era realmente o Messias, Filho de Deus, e que Ele não poderia permanecer morto. Mas Ele fez a parte dele, Ele aceitou sobre Ele toda a ira do Pai, Ele sentiu dor, Ele sentiu o afastamento do Pai, Ele ficou sem sentir a presença do Pai. Imagina nós cristãos, nós que estamos buscando, que estamos lutando contra o pecado, que temos já dificuldade em vencer o pecado. Imagina se nós não tivéssemos a ajuda do Pai, porque quando você vence o pecado, é dom que o Pai te dá de vencer o pecado, Ele te ajudando. Imagina se você não tivesse a ajuda dEle, você já tem dificuldade de continuar seguindo a lei, ou no caso de cumprir mandamento, e de negar a si mesmo. Você já tem dificuldade, você tem dificuldade demais, você tem dificuldade com Deus já. Agora, imagine se você estivesse sozinho. Mas graças a Deus que seu Filho amado veio por nós, e por meio dele podemos vencer pecados, vícios, podemos nos libertar por completo, mas é necessário que você confie nele 100%, que você o ame de verdade, que você se entregue a ele, que você entenda que você é um pecador imundo, um mentiroso, um adúltero, um enganador, muitas das vezes, egocentrista, parar com essa cobiça dos olhos pelos bens materiais, ou pelas coisas das pessoas que você vê, né?
É necessário ter uma entrega verdadeira, se entregar, abrir seu coração e falar: Deus, entra e age em mim, porque eu não consigo sozinho. Salmo 51, Davi pedindo por um coração arrependido, por um coração humilde e obediente. Peça também, para que você consiga fazer a vontade dele. Fala: Deus, eu te amo, mas eu não consigo, tem que ser sincero com Deus, assim como eu fui. Eu confessei os pecados para Deus, pedi perdão por meio de Cristo, e ele aceitou tanto que ele me entregou essa vontade de pregar o evangelho por amor, e me entregou essa libertação de pecados. Graças a Deus, graças ao Pai que está lá em cima, ele veio por mim e me ajudou a continuar essa caminhada. E hoje eu estou aqui anunciando para vocês que é possível vencer os vícios, que é possível você sair dessa vida de pecados, de mentiras, de enganação, de adultério, de traição, de ser um filho não obediente, de ser uma pessoa que acha que tudo é brincadeira, de ser uma pessoa desonesta, de ser uma pessoa que eu me sinto sozinho. Você não precisa estar sozinho. Venha fazer parte da igreja de Deus. A igreja de Deus são os irmãos. Eu sou o seu irmão se você crê em Cristo, se você está lutando para poder virar um filho de Deus verdadeiro. Eu sou seu irmão. Se apoie em pessoas verdadeiras. Confesse seus pecados a Deus. Peça a ajuda dele, peça para que você encontre irmãos que têm o mesmo propósito que o seu, que estão buscando pela mesma coisa. O caminho solitário não é fácil, é difícil, mas você vai ter que aprender a passar por esse caminho por um tempo, porque é nesse caminho que você se desenvolve, que você conhece a Deus verdadeiramente, que você confessa seus pecados no íntimo. Assim como ensina no Pai Nosso, que devemos ir ao nosso quarto em secreto e conversar com Deus em secreto. Por quê? Porque você só cria intimidade com Deus e cria certeza de que Ele está lá dos céus, agora sentado, olhando aqui para baixo, vendo isso que nós estamos fazendo aqui, porque você conheceu Ele no íntimo, você virou amigo dele, Ele virou seu pai e você agora é filho dele. Porque quando Ele olha para você, Ele não vê mais você, Ele vê Cristo em você, aquele homem que veio na terra e se entregou por amor, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Ele nos entregou a vida eterna com a morte dele, com o sacrifício dele. Quem não merecia morrer, que era santo, que nunca tinha pecado, se entregou para poder nos salvar. E agora nascemos de novo, como bebês, e precisamos aprender a ter fé. Então, se você crê em Cristo e continua pecando, cara, entenda, você ainda é um bebê. Você tem que aprender a ter fé, você tem que aprender a andar ainda. Você tem que aprender a andar e ir crescendo na fé, para que você daqui a um tempo vença esses pecados que você vem batalhando, e para que você viva uma vida plena com Deus, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz do Messias, com a paz do Filho do Pai, com a paz do Eterno que está lá em cima, que ela nos entrega, a paz e o preenchimento que Ele nos entrega, esse amor verdadeiro. Está entendendo? Bom, deixa eu ver aqui o vídeo aqui, porque não sei quanto tempo que está. Deve estar bastante tempo já, mas vamos continuar. Tá. Parei onde? Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o Evangelho que eu anuncio não é invenção humana, Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Vocês ouviram falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-lo. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando Ele resolveu revelar para mim o seu Filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém, e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para a região de Damasco. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele. Não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. O que eu estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que outros diziam. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir.
e louvavam a Deus por minha causa. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé, que no passado tentava nos destruir, e louvavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Eles queriam tornar Paulo, Tito e aqueles que seguiam Paulo e Tito, que estavam ali com eles, os irmãos na fé, em escravos novamente. Escravos de quê, karatê? Escravos da lei. Porque, como assim tem que circuncidar? Por que tem que circuncidar? Se Cristo já veio, já levou todas as enfermidades, todos os pecados, já perdoou os pecados, já levou os pecados, já nos trouxe, já libertou nós libertou nós das enfermidades. Por que tem que continuar circuncidando? Não, a aliança agora é através de Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. Essa aliança é feita pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. O sangue que nos justifica, o sangue que nos limpa, o sangue que mostra para nós que não seremos salvos por obras, mas sim por graça, mediante a fé. Por graça que é nos entregue pelo Pai, por meio de Jesus Cristo, pela morte de Cristo na cruz. Aqueles que crerem nele verdadeiramente e amarem a ele e seguirem seus mandamentos, esses receberão o quê? Esses receberão a graça para serem salvos, para quando estiverem diante do Pai, Cristo nos defender diante do Pai e nos justificar, assim como ele já fez na cruz, levando nossos pecados. Em nome de Jesus somos salvos, por Cristo Jesus somos salvos, graças a Deus, a esse homem que desceu dos céus e veio como homem nessa terra, passou pelas tentações que nós passamos, passou por isso que você passa, mas venceu porque vigiava e orava, venceu porque confiava 100% em Deus, venceu porque conhecia a Deus, porque confiava em Deus, confiava no Pai, e se entregou de verdade, renunciou de verdade, pegou a sua cruz e caminhou literalmente com as suas cruzes nas costas e aceitou a sua cruz, sendo pregado na cruz e ali derramando o sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos salva. Aquilo que aconteceu com Cristo é o maior exemplo de sacrifício que existe na face da terra. Não existe nenhum exemplo maior de amor e misericórdia do que aquilo que foi feito na cruz, que nos justifica, que nos salva. Irmão, ele morreu e foi ressuscitado pelo Pai, porque tem que sempre lembrar que ele foi ressuscitado. Ele morreu como homem e foi ressuscitado pelo Pai. E o Pai o exaltou, entregando a ele todo o poder sobre os céus e a terra. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, menos o próprio Pai, que as colocou debaixo dele. Então, converse com Cristo, peça a Ele a presença dele em sua vida, porque Ele tem o poder, Ele tem a capacidade, Ele pode perdoar e Ele vai perdoar seus pecados. Aquele que pede perdão de verdade, Ele é fiel para nos perdoar. Confie nele. O amor, aquilo que Ele fez na cruz, rapaziada, eu comparo com Round 6, né, que eu estava assistindo lá Round 6, e aí tem a terceira temporada de Round 6, e o cara, um pecador, mesmo sendo pecador, ele entende que a vida não é aquilo, e ele, por amor a bebê que estava ali, ele se joga, ele se sacrifica para que aquela bebê pudesse ganhar e não perder sua vida. Então ele deu a vida a bebê, uma vida nova, assim como Cristo, quando se entregou na cruz, nos dá uma vida nova, para que nós possamos viver e nascemos como um bebê, e aprendemos a andar de forma correta, perante a vontade dele, como bebês, sim, e ele nos salvou, e nos deu vida nova, e agora neles temos vida nova, e temos que evidenciar isso, com a nossa fé. Uma fé sem obras é uma fé morta,
Então, a nossa fé ela vai ser não evidenciada para em prol de nós, né? Mas sim em prol de Deus, em prol de Cristo, para que as pessoas vejam a mudança que Cristo faz na vida das pessoas e para as pessoas vejam que Cristo tem sim poder e que Ele é sim poderosíssimo para nos salvar, para nos limpar, para nos trazer vida nova, para mudarmos, para qualquer um entender que todos podem chegar ao arrependimento e mudarem de vida e renascerem e serem nova criatura. Todos têm que entender isso, né? Eu estou achando que coloquei meu celular ao contrário. Nem sei agora também, eu acho que está certo. Eu parei onde aqui? Deus me revelou, não, voltei, tá, 14 anos depois eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava fazendo comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos da fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos, e todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Paulo fica com Pedro em Antioquia. Agora vamos ver o que Paulo fez com Pedro desses. Como é que ele fala? Ele fala que ele ficou quanto tempo com Pedro? Ele ficou 2 semanas com Pedro, né? Fala daqui, só que eu já perdi. Tá. Paulo ficou com Pedro. Vamos ver aqui. O que ele fez com Pedro? É porque eu não vou achar aqui agora, mas ele foi um tempo com Pedro, foi falado aqui. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. Olha, Paulo foi contra Pedro, hein? Pedro estava completamente errado. Então, mesmo aqueles que são escolhidos de Deus podem errar. Olha isso. Exatamente. Nem sempre eu estou certo. Nem sempre a pessoa que você admira, porque você vê que ela tem Cristo nela, ela vai estar certa em tudo. Não é assim que funciona. Se Pedro estava completamente errado sobre algo, todos nós podemos errar. Tá entendendo? Porque Pedro era uma pessoa que andou junto com Cristo, que conhecia o evangelho verdadeiro, que pregava a verdade, mas mesmo assim ainda cometia erros. Por quê? Porque era humano. Exatamente. Ai, mas Karatê, como assim? Ele era humano? Ah, é? Ele cometia pecados? Então, com certeza, não somos escravos da lei. Os pecados, eles vão acabar acontecendo até o fim das nossas vidas. Eu não quero cobrar de vocês aqui, falando, olha, vocês nunca mais vão pecar. Não é isso.
Você não se torna santo assim não, igual Cristo. Você vai lutar contra o pecado e mediante a Cristo Jesus você vai vencer pecados. Mediante a fé que Ele te entrega. Tá entendendo? A fé que Ele vai te fortalecer em você. O próprio Cristo vai fortalecer a sua fé. Vai fazer com que você vença pecados. Mas isso não quer dizer que você nunca mais vai pecar. Porque o simples ato de você pensar em cobiçar, ou pensar naquilo já, ter a ideia de querendo pecar, você já pecou. Tá entendendo? Então, se eu fico ali cobiçando algo, no caso uma mulher, olhando para ela e já pensando em adultério, já adulterei. Tá entendendo? Então e aí, por isso que nós não somos escravos da lei, porque se fôssemos escravos da lei, se fôssemos pesados na balança, provavelmente o Pai nos condenaria. E aí vem a graça de Cristo, que levanta a balança. Eu não estou dando liberdade para vocês pecarem. Eu estou dizendo a vocês que não somos escravos da lei. E mediante a Cristo Jesus, somos purificados e somos justificados. Mas isso não quer dizer que você vai viver uma vida de pecado. Você vai viver uma vida buscando o que? Sempre o arrependimento, todos os dias. Fazendo uma autocrítica de si mesmo, falando, o que eu errei hoje? O que eu fiz de errado? Será que eu fui soberbo? Será que eu fui egocentrista? Será que eu cometi mentira? Será que eu cobicei uma mulher com os olhos? Será que eu enganei alguém? Fiz mal a alguém? Tá entendendo? Roubei alguém? Tá entendendo? Deixei de pregar? E aí, graças a Jesus Cristo, temos acesso direto ao Pai e temos o perdão dos pecados, que só era dado por sumos sacerdotes, que era feito de 1 a 2 vezes por ano. O sumo sacerdote, ele pegava os pecados dos judeus, ia até esse templo santo, e ali ele entrava na presença de Deus e confessava os pecados de todos. Mas agora, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, e mesmo que você peque, você está sempre aberto aqui, ó, se eu me ajoelhar aqui no meu quarto em secreto, sozinho, de coração, de verdade, e pedir perdão dos meus pecados, realmente arrependido de verdade, Deus vai me perdoar, independente do dia, independente de amanhã, depois, e não vai ser só uma vez, 2 vezes, vai ser um ano inteiro pedindo perdão, porque pode ter certeza, eu vou errar todos os dias, o ano inteiro, mas todos os dias eu vou dobrar o joelho no chão e vou pedir perdão pelos meus pecados, eu vou me arrepender, eu vou tentar nascer de novo todos os dias, dando vida nova a mim mesmo, não eu dando vida nova a mim mesmo, mas Cristo dando vida nova a mim mesmo, eu buscando mudar todos os dias, buscando confiar cada vez mais em Cristo, buscando confiar cada vez mais naquele que foi colocado à direita do Pai, buscando amar mais, cada vez mais amar aquele que foi colocado à direita do Pai, para que por amor eu consiga fazer as vontades dele, seguir como ele seguiu aqui na terra, porque se não for por amor, estamos todos lascados. Foi por amor que fomos salvos, e é por amor que vamos seguir os mandamentos, que vamos buscar fazer aquilo que é correto de se fazer, de agir como um homem verdadeiro, um homem bíblico, um homem de verdade. É por amor que ele faz as coisas, por amor à família, por amor à esposa, por amor aos filhos, por amor a Deus, por amor eterno, por amor a Cristo. É por amor, é por amor. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago e Pedro tomavam refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Pedro sempre foi um cara, Pedro parece ter sempre sido um cara teimoso, né? Um cara que tinha convicção, era verdadeiro, era sincero,
mas só que se deixava levar pela emoção, vamos dizer assim, né? Sabe? De coração firme mesmo, cara. O cara, quando ele fala algo, ele fala de coração, fala de verdade. Mesmo que ele erre, ele não tá errando porque ele quer, ele não tá fazendo aquilo com maldade. Ele tá errando porque ele se deixou levar pela emoção, sabe? Ele não analisou de uma outra forma. Ele, às vezes não parou e pediu conselho a Deus, não parou para conversar, para ver qual decisão certa se tomar, sabe? Só agiu por impulso, sabe? E provavelmente Pedro era assim. Isso é o que aparenta ser, né? Quando você vê assim Pedro. O Super Xandão é bem parecido com Pedro. O Super Xandão é um cara que eu vejo assim que ele não é um cara que gosta de ficar errando, não é um cara que busca fazer algo para poder enganar as pessoas, mas que às vezes erra, mas está sendo verdadeiro consigo mesmo, com o coração dele. Está seguindo aquilo que ele acha que é verdade, que ele acha não, que ele tem certeza que é verdade. Só que muitas vezes ele está errado. Muitas vezes, né? Mas tem vezes que ele está errado, sabe? Estou falando aqui sobre, não é sobre TP, não, é sobre o evangelho mesmo, sobre o evangelho da verdade, sobre o verdadeiro evangelho. Sobre algumas coisas que ele concorda, que eu acabo discordando por causa daquilo que eu li na Bíblia. E aí vão ter pessoas que, se você for, não tem como não conversar com ele, porque se for conversar com ele, vem mais um monte de pessoa, fala um monte de coisa, e aí ele acaba se deixando levar, né? Mas é normal. Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como... Aí, só para deixar claro, o que o Xandão discorda de mim não é algo que destrói o evangelho não, tá? É coisas mínimas assim como Paulo, né? Tá aqui reclamando com Pedro. Eu não estou me colocando como Paulo, nem chamando como Pedro. Estou falando assim, porque me lembrou a ele, né? Me lembrou, tive que abrir aqui e falar para vocês que me lembrou a ele. Ser sincero. E também muitas pessoas se deixam levar, né? Muitas vezes eu mesmo sou um cara que me deixa levar, às vezes por emoção, acabo agindo por impulso também. Essas coisas acontecem. É porque quando você está de fora você vê o erro. Agora, é muito mais fácil você ver o erro de fora da pessoa do que você ver o erro de si mesmo, sabe? É muito mais fácil. Eu reparo isso aí. Porque se for parar para pensar e me analisar, provavelmente eu vou achar erros como o dele, sabe? Mas eu falo aqui meio que para aconselhar, tá ligado? Não para criticá-lo, não é... Isso aqui não foi para poder rebaixá-lo ou colocá-lo como menor e eu como superior, não. Os judeus e os não-judeus são salvos pela fé. E essa questão aqui, porque Pedro provavelmente estava pedindo para todos se circuncidarem, né? Aqueles que não eram judeus, mas só que, não somos mais escravos da lei, não tem mais por que se circuncidar. O fato é que nós somos judeus e judeus de nascimento, e não pecadores não judeus. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Tá vendo? Você tá vendo? Paulo é direto aqui, ele é reto e claro. Você não é aceito por Deus por cumprir mandamento. Não, isso não significa nada se você não tiver Cristo no seu coração. Se você não crê de verdade que o Messias foi ele. Se você não crê de verdade que ele morreu na cruz por você. Se você não crê de verdade que o Pai o ressuscitou. Isso aí, se você não crê nessas valências, que ele foi ressuscitado pelo Pai, de que ele morreu na cruz pelos seus pecados, para justificar a você, por amor, que ele veio como um homem nessa terra, passou pelas mesmas coisas que você, e que ele está agora sentado direito do Pai. Se você não crê nessas coisas aí, você pode seguir tudo que é tipo de mandamento, você pode ser um cara muito bom de coração, mas se você não aceitar a Cristo, você vai estar fazendo aquilo para o seu próprio bem, né? Para o seu próprio ego, porque as pessoas que dizem aceitar a Cristo, mas só querem ficar seguindo lei, e não acabam nem lembrando e tendo fé em Cristo, elas acabam querendo fazendo isso por galardão, ou porque querem se aparecer, ou serem bem vistas, né? E isso aí não é algo muito bom, né? É algo meio que egocêntrico, sabe? Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não
e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Lógico que não. Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, Paulo quer dizer aqui agora que a vida que ele vive, hoje em dia, não é uma vida buscando cumprir a lei, sabe? E foi por quebrar a lei que ele começou e começar a cumprir a lei de novo, que ele entendeu que ele tinha quebrado a lei, sabe? E ele não faz essas coisas porque ele tem que cumprir a lei, ele faz isso por amor a Cristo, pela fé do Filho de Deus, pela fé do Filho do Todo-Poderoso que está lá no céu, pela fé do Filho do Pai, do nosso Pai, sabe? Porque Cristo fez um sacrifício grande na cruz, se entregando por nós. E agora a nossa fé nele faz com que nós agimos como ele agiu, por amor a ele, sabe? Procurar agir sempre como Cristo agiu, o que Cristo faria, porque você quer amar e você quer seguir a ele, você quer seguir a verdade, é só isso que você quer. Você não quer enganação, você não quer enganar os outros, você não quer viver uma vida de promiscuidade, você não quer viver uma vida para si mesmo, você quer viver uma vida para Deus, e para viver uma vida para Deus você tem que viver como Cristo. Então você tem que ter fé em Cristo para viver uma vida para Deus, você tem que ter fé no Filho dele, você tem que ter fé de verdade, você tem que seguir a vontade dele, você tem que pedir conselhos ao Filho de Deus, você tem que pedir ajuda, você tem que seguir de verdade, sabe? Amando ele, tomando cada ação por fé, cada passo que você dá é por fé no Filho de Deus e não por fé em si mesmo. É sempre tentando imitá-los, ao olhar para ele e falar que decisão ele tomaria aqui agora. Tá entendendo? Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como um meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei, porque eu comecei a reconstruir, né? Então eu sei que eu quebrei. Se eu estou tendo que construir de novo é porque eu quebrei. Entendi. Pois quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que eu vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Então ele me amou tanto como irmão, como filho do Pai. Ele me amou tanto, cara, que ele se entregou por mim. Ele me amava tanto que ele se colocou na cruz por mim. Ele deu a vida dele para que eu pudesse nascer de novo, para que eu pudesse viver uma vida nova, para que eu pudesse me arrepender dos meus pecados, para que eu pudesse ser salvo e estar ao lado dele lá nos céus, para que eu pudesse ser um homem feliz de verdade, para que eu tivesse preenchimento, para que eu realmente fosse amado, para que eu tivesse realmente vida, e a vida em abundância que ele dá, sabe? Ele fez tudo isso por nós, cara. Ele abriu mão de si mesmo, se deu a si mesmo, para nós, para que nós pudéssemos viver em harmonia com Deus, por meio dele, para que nós pudéssemos vencer o pecado e não sermos condenados, para que nós sejamos salvos e para que nós tenhamos vida eterna, para que a vida eterna nos atinja por completo, né? Isso é interessante. Você olhar de uma perspectiva eu estou olhando de uma perspectiva daquilo que eu vi ontem na série do Round 6, em que ele se joga, né, para o bebê ficar vivo. Ele amou tanto o bebê, e ele tinha que cumprir a promessa que ele fez à mãe do bebê, de proteger o bebê. Ele amou tanto o bebê mais do que a ele mesmo,
que ele se entregou, ele se jogou, ele se sacrificou para que o bebê tivesse vida, porque a vida dele já não é que a vida dele não importava para ele, é que tinha algo muito maior, sabe, para poder ser feito, a se cumprir, e para que ele pudesse entregar. Ele viu o propósito daquilo, e eu vejo isso no propósito de Cristo, o propósito que ele teve com o Pai, e ele cumpriu, a obediência que ele teve ao Pai, e a vida que ele nos entregou, o amor que ele teve a nós, de nos dar essa vida nova por meio do sacrifício dele na cruz, cara. Essa vida nova que ele nos entrega, esse ar que nós estamos respirando, e ter a certeza de que se eu morrer aqui agora, eu vou ser salvo pela graça de Deus, pela graça que Cristo me entrega da cruz, sabe? Isso é maravilhoso, porque ele fez isso por mim, para que eu pudesse ter vida em abundância, para que eu pudesse ter a vida eterna, para que eu pudesse ser salvo, né? Ele se sacrificou por mim, cara. Muito obrigado, Deus. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim, fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Lei ou fé? Talvez eu vou fechar por aqui, rapaz. Já tá com quanto tempo de vídeo? Tá com o quê? Eu não consigo ver. Tá, vai dar 1 hora de vídeo? Vou terminar então nesse capítulo aqui, beleza? Para o vídeo não ficar tão longo e as pessoas assistirem, né? Lei ou fé? Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz? Respondam somente isto: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Com certeza essa é a segunda opção, porque eu tentei cumprir a lei e a lei nunca me entregou. Foi exatamente eu entendendo que eu era um pecador imundo, que eu não tinha capacidade de vencer sozinho, que me foi entregue o Espírito de Deus, que me foi entregue a alegria, a capacidade de sair de vícios, de fazer realmente a vontade de Deus e colocá-la acima de tudo. Foi por meio dele que me entregou esse Espírito. Não foi por meio de seguir a lei, ser um certinho, ser um corretinho, sabe? Foi por entender que eu era um pecador e que eu necessitava dele para poder fazer a vontade dele, e que eu não tinha capacidade de fazer sozinho, e ainda não tenho. Se tem algo que me deixa de pé aqui, que me mantém de pé fazendo isso aqui, é o próprio Espírito de Deus que está em mim. É o Espírito do Eterno que me entregou para que eu tenha essa vontade de fazer isso por amor a Ele, sabe? Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus Cristo na cruz? Respondam somente isso: vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda, ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Exatamente, cara. Não tem como ir pelas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ele acreditou em Deus, confiou em Deus, teve a certeza de que ele estava lá e de que ele era verdadeiro, que Deus o aceitou. Não foi porque ele estava cumprindo o mandamento, porque ele era um pecador. Assim como você, cara, você não é digno de receber o amor de Cristo.
Você não é indigno de receber o amor de Cristo. Nós não recebemos o amor de Cristo por causa de cumprirmos a lei, mas sim por entendermos que necessitamos dele, por confiarmos nele, por crermos na mensagem dele, por crermos naquilo que ele passa para nós. É por isso, é através disso que recebemos amor e arrependimento dos nossos pecados. É por isso que ele nos escolhe, que ele nos acolhe. Não é por cumprirmos a lei, mas ele nos acolhe por aceitarmos e crermos nele de verdade. Está entendendo? É por confiarmos e crermos na mensagem dele, na mensagem verdadeira, em Cristo Jesus, por crermos nele na cruz. Está entendendo? É por isso que somos salvos e é por isso que somos justificados. É essa força que nos mantém de pé. É lembrarmos que o sacrifício não foi em vão, o sacrifício foi para nos dar a vida. E somos dignos sim de sermos perdoados, porque ele deu vida exatamente por isso, por nós. Ele deu vida para que nós, pecadores, pudéssemos entender e crer na mensagem dele. Mesmo nós, somos pecadores, nós cremos na mensagem de Cristo e a aceitamos, e assim vamos mudando de vida. Está entendendo? Você, pecador, está aí falando, sou indigno. Não, você já está no caminho correto. Você já crê na verdade. Você já crê em Cristo. Agora só confie nele, peça a ajuda dele, para que você possa vencer esse pecado, e para que você tire esse sentimento horrível do coração de se sentir indigno, porque isso é do diabo. Isso é do diabo. O diabo coloca em seus corações. O diabo está em volta de nós como um leão, esperando a qualquer momento para nós darmos brecha, para poder ele vir morder, vir empatar. Mas Deus está sempre mandando os seus anjos à nossa volta para nos proteger. Está sempre nos protegendo aqui. Salmos 91, estamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Sabe o que significa onipotente? É o homem que não pode ser vencido. Aquilo que não pode ser vencido é o poder absoluto. O diabo já perdeu. Colossenses 2,15, ele os expôs e triunfou sobre eles na cruz. Ele os expôs publicamente e triunfou sobre eles na cruz. Quem fez isso? Cristo. Expôs quem? Principados e potestades. E os venceu. Eles já perderam, rapaziada. Não somos nós que devemos ter medo do diabo, e sim o diabo deve ter medo de nós cristãos verdadeiros. Por isso que ele caça e mata esses cristãos, ou ele persegue, tentando enganar as pessoas sobre esses cristãos, tentando mentir sobre esses cristãos, criando falsos testemunhos sobre esses cristãos, fazendo as pessoas caçarem esses cristãos, em nome de Deus ainda. Ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele faz tudo isso. Está entendendo? Mas bem dizeis e abençoados são aqueles que creem na verdade, que escutam a verdade e creem, escutam o evangelho e creem, porque esses são os pecadores que mudarão de vida, esses são os pecadores que mudarão de verdade. Então, se você é um pecador e está se sentindo indigno, irmão, você é digno, porque ele morreu por você. Ele morreu por você que crê, porque tem diversos aí que não são pecadores, que seguem mandamentos, mas não creem nele. E ele não quer isso, ele quer pessoas que o adorem de verdade, pessoas que creem nele de verdade, pessoas que têm certeza de que ele está lá nos céus agora e que Cristo está ao lado dele. Ele quer pessoas que o adorem, que o amem de verdade, e não simplesmente pessoas que cumprem mandamentos, que dizem crer em Deus, mas não creem. Está entendendo? Pessoas que estão cegas, estão pregando sobre a Bíblia, mas não creem na Bíblia. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não, será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Lembre do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Então, qualquer um que tenha fé é descendente de Abraão. Um verdadeiro, que tenha fé verdadeira. Os pecadores que creem na mensagem, que a escutam e creem nela, que aceitam, que realmente entendem, que creem em Cristo Jesus na cruz, que Ele é o Messias, que creem no Pai que está lá nos céus e Cristo ao lado do Pai lá nos céus. E esses são os verdadeiros descendentes de Abraão, aqueles que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Que interessante. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Então, por meio da nossa fé, rapaziada, mesmo nós não sendo judeus, nós somos salvos se cremos no Filho dele. Ele nos aceita por causa do Filho dele. O Filho dele é o intermediador.
O filho dele é aquele que leva nossas orações até o Pai. O filho dele é que abre as portas para chegarmos ao Pai. É ele que está agora lá nos defendendo. Tudo que eu falo de errado aqui, que talvez esteja errado, eu sei que Cristo está lá nos céus me defendendo. Falando, não, ele vai aprender. Calma. Ele tá indo no tempo dele. Ele está nos justificando lá em cima. Ele está nos defendendo. Tá entendendo? Eu tenho certeza, eu tenho fé. Eu tenho certeza disso. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo, por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados, como ele foi. Todos os que creem são abençoados, como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei. Pois as Escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como diz as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, olha isso, caraca, mano, é muito forte, cara. As Escrituras abominavam isso, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, Cristo se fez maldito, se fez maldição, para que nós não dependêssemos de viver da lei, de viver na fé, de viver na crença nele, cara. Olha o tanto de coisa que Cristo fez por você. Ele se tornou maldição. Ele aceitou tudo, mesmo sendo santo. Ele aceitou tudo sem duvidar, tendo fé no Pai dele, tendo fé sempre no Criador, se colocando sempre diante do Pai, a obedecer às vontades dele. Cara, homem temente, cara. Deus, mas que quando veio na terra era como homem. Então, que homem temente, que homem obediente, que homem amoroso, que fez isso por nós, cara, para tirar esse fardo da lei, cara, para nós termos realmente vida eterna e termos a capacidade de agirmos como nós, não como nós agimos no passado. Nós vamos começar a agir, mas para que nós não nos tornamos malditos por não cumprir alguma lei, porque, cara, é impossível você cumprir todos os mandamentos. Você ser um homem perfeitinho e viver na lei não é impossível, é impossível, é difícil pra caramba. Então, para que você não tenha essa loucura de ficar, meu Deus, pecado, não vou fazer, aí acaba que às vezes você pode até deixar de fazer algo bom, porque, no caso eu estou falando aqui, rapaziada, entenda, aqueles que me amam, cumprem com os meus mandamentos. Não estou falando aqui para vocês pecarem, estou falando aqui que quando vocês pecarem, vocês serão condenados por isso, e graças a Cristo, que se tornou maldição, para tirar essa maldição que cair sobre nós, sabe? Tipo assim, você não cumpre a lei, então você não vai ser aceito por Deus. Não, você não crê em Cristo, então você não vai ser aceito por Deus. Ele não vai te escutar, ele não vai te obedecer, tá entendendo? Então, mesmo que eu esteja em Cristo, se eu pecar, Deus não vai se afastar de mim. Mas é claro, ninguém vai pecar porque quer pecar e ninguém vai escolher pecar. Você vai escolher viver a convicção verdadeira, seguir a verdade, buscar esse amor verdadeiro por Cristo para cumprir a vontade dele. Porque quando você pecar, você não está destruído, você está ainda na presença dele, você está ainda com fé, está de braços dados com ele, cara. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus. Então a bênção, a nação que viria de Abraão veio por meio de Cristo Jesus. Aquilo que o Pai prometeu a Abraão se cumpriu em Cristo Jesus, porque tudo veio pela crença nele.
por aqueles que tiveram fé como Abraão teve, de escutar a mensagem e crer na mensagem. E por Abraão escutar e crer, ele foi aceito por Deus. E por nós escutarmos a mensagem de Cristo na cruz, aceitarmos a Cristo na cruz, a verdade de Cristo na cruz, para aceitarmos, praticarmos e vivermos crendo, porque crendo quer dizer isso, quando você crê, quando você acredita, você faz as coisas que você acredita. Você concorda com as coisas que você acredita. Você vive em prol daquilo que você acredita, não é isso? Então, quando você crê, você muda de vida. Você é uma vida nova, você é uma nova criatura. E mesmo que você peque, você vai buscar melhorar. Você vai pedir perdão, porque você já foi aceito por Deus, por meio de Cristo, porque você crê na mensagem dele, você crê em Cristo. Então você já foi aceito. Você é aceito, você é filho de Deus. Você é meu irmão, somos irmãos de Cristo. Somos filhos de Deus por meio de Cristo. O Pai olha para nós e vê Cristo em nós. Então somos limpos de todos os pecados. Basta que permanecemos na crença dele. Basta que permanecemos no amor dele, do amor dele, amando ele. Basta que para nós permanecermos nessa crença de ouvir a mensagem verdadeira, o evangelho verdadeiro e crer no evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo, que se fez tudo isso por nós. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Então esse Espírito vai te ajudar. Esse Espírito vai te ajudar a ser obediente, vai te ajudar a ser verdadeiro, vai te ajudar a amar a Cristo, vai te ser seu consolador, vai te ajudar a pedir perdão. Recebemos isso de Deus e agimos de forma correta, por amor e não por causa de lei. Porque aqui, ó, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Então olha só, tudo, você tinha que obedecer tudo. Se você pecasse, você era maldito. Se você cometesse um pecado, você já tinha adorado todos, você era maldito. Mas por meio de Cristo Jesus, olha que isso é maravilhoso. Por causa de Cristo Jesus, porém Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. A maldição da lei era qual? Se você pecar em um pecado, você já adulterou todos e você está debaixo da maldição. Mas Cristo te fez maldição e nos livrou dessa maldição. Ele levou com ele todas as enfermidades, maldições, tudo que é de ruim. Ele levou com ele e nos purificou. E claro que ele não ficou sujo, o Pai o purificou, o Pai ressuscitou ele, porque ele não tinha pecados. E esses pecados foram apagados, esses pecados foram limpos. Ficamos brancos como a neve. Entendeu? E isso é maravilhoso, né? Porque agora, mesmo que eu peque, mas não por querer, porque eu amo a Cristo e não quero pecar, eu quero viver o propósito, eu quero viver em prol dele, em prol da verdade, mas se eu pecar por algum motivo, eu vou me ajoelhar, vou pedir perdão e Deus vai me perdoar, tá entendendo? E aquele pecado, ele não me coloca debaixo de maldição de Deus, não. Ele só é algo que está errado. E uma pessoa que crê em Cristo verdadeiramente, ela vai entender que aquilo é errado. E vai entender que aquilo ali não é algo que da forma que ela deve agir. E também vai entender que ela deve mudar e que ela deve pedir perdão, porque ela se sente envergonhada por pecar. Quando você ama Cristo, você se sente envergonhado por pecar, porque você pensa, pô, Cristo fez tanto por nós, cara, por que eu não posso fazer o mínimo por ele? Que é lutar todos os dias contra mim mesmo, pegar minha cruz e saber que é difícil carregar essa cruz e carregar ela mesmo assim, porque Cristo fez coisas muito maiores por nós. Porque se fosse depender de nós, vamos terminar a vida provavelmente cometendo alguns pecados, às vezes pela cabeça, ou pecado sem querer, assim, que se acaba cometendo, né? Tá entendendo? Às vezes podemos acabar nossa vida assim, mas sempre vivendo em arrependimento, pedindo perdão a Cristo, vivendo no propósito dele, porque ele já nos livrou dessa maldição de que se você pecar apenas em um pecado, você está debaixo da maldição de Deus. Você não está debaixo de maldição, você está com Cristo. Cristo te livrou de todas as maldições. Se você pecou, entenda, você está errado porque você pecou, mas você não está debaixo de maldição. Deus não se afastou de você, ele está aí, está esperando você se arrepender e mudar e voltar para o caminho dele e buscar não pecar mais. Vá e não peques mais. Tá entendendo? Eu aceito você, eu te perdoo, mas vai e não peques mais. Busque mudar, busque entender que isso é errado. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e
assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele, pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo, a sua descendência. Então, a descendência de Abraão é o próprio Cristo. Elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isso é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança nem anular a promessa de Deus. Então a aliança com Abraão e com o próprio Cristo, de Cristo, a descendência de Abraão, é feita muito antes da lei. Muito antes. Nossa! 400 anos. Então a lei não pode quebrar essa promessa que Deus fez, não tem como. Agora faz sentido. Faz sentido. Não tem contradição nenhuma, só continuar lendo o texto. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que Ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei, então, foi para você entender quando você estiver fazendo coisas que são contra a vontade de Deus. Porque provavelmente Deus não vai vir aqui te falar: olha, meu filho, isso aqui é assim. Não, Ele já deixou escrito. Já deixou para você entender quando você está indo contra a vontade dele. A vontade dele é o quê? É que você faça as coisas que estão conforme a lei. Mas não porque é a lei, mas por amor. Ele quer que você faça com fé no coração, assim como Abraão. Abraão amava a Deus, com certeza Abraão amava a Deus. Com certeza Abraão escutou e creu de verdade. E ele queria seguir a vontade dele. Mas como que ele ia seguir a vontade dele? Naquela época não existia lei ainda, né? A lei veio 400 e poucos anos depois. Ele já conhecia a vontade de Deus. E ele seguiu essa vontade. Então, a forma correta de se seguir a Deus é conforme Abraão seguiu, usando a fé dele, seguindo as vontades de Deus. Mas hoje em dia, como nós vamos saber quais são essas vontades de Deus? Através da lei. O que Deus não quer que nós façamos? Né? O que Deus acha feio, acha errado, né? Acha nojento, ruim, né? De se fazer. Você vai entender, e você vai compreender, você vai falar: pô, cara, eu amo a Deus, cara, eu não quero agir dessa forma aí não, eu vejo que isso aí é errado mesmo. Eu compreendo Deus não gostar dessas coisas, eu acho até correto, tá entendendo? Porque são coisas nojentas, são coisas repugnantes, são coisas erradas mesmo. Não é que você não tenha, já pequei numa dessas, estou maldito. Não, Cristo te limpou dessa maldição, Cristo te limpou. Você não está maldito, você vai se arrepender agora desse pecado que você cometeu no passado, estando dentro dessas leis, você vai se arrepender de verdade, e por crer em Jesus Cristo você vai ser limpo e vai ser liberto, e Deus vai te aceitar, tá entendendo? Não é porque você já assassinou, já transou com homem, com mulher, se você já traiu sua esposa, se você mentiu. Se você crê na mensagem que eu estou dando para você aqui agora, que Cristo deu, que Paulo deu, de que se você se arrepender de verdade, de coração, ir e não pecar mais, aceitar, escutar, crer na mensagem, aceitá-la e segui-la, você vai pedir perdão, se arrepender, e você vai ser limpo e vai receber o Espírito de Deus, para que você possa cumprir com a vontade de Deus, com a vontade dele, tá entendendo? E você vai ser limpo desses pecados, você vai ser arrependido, Deus vai te limpar, e Deus vai olhar para você e vai ver o Filho dele. Mas você não pode voltar a agir como você agiu no passado, você tem que renascer, tem que ser uma nova vida. Aquela vida do passado, ela foi excluída, ela foi morta, não é mais você. Aquela vontade carnal lá, que te dominava no passado, ela vai continuar te atentando, mas agora você tem o Espírito de Deus para lutar contra essa vontade. E mesmo que você caia, você vai viver uma vida lutando contra essa vontade. Tá entendendo?
Você não vai mais fazer aquilo porque você já acha nojento. Você, quando está em Cristo, quando você recebe esse Espírito da verdade, você vê os pecados que você cometeu no passado, você fala, cara, que nojo, que nojento, isso não é normal, isso não é de uma pessoa normal, isso é horrível. Você não ama mais o pecado, você odeia o pecado, você acha feio, porque você vai ter meio que um caráter de Deus, porque o Espírito de Deus faz você ter um caráter tipo dele, e a lei vai estar em você por causa do Espírito. E aí quando você olhar para aquilo que não agrada a Deus, e aquilo que vai contra a vontade dele, você vai falar, cara, isso aqui não dá pra mim não, eu me sinto mal, isso tá muito errado, não faço isso não, tá entendendo? Mas, e se você é um pecador, desses que eu falei aqui, se arrependa, cara, ele é fiel e vai te perdoar seus pecados, mas é necessário crer em Cristo para isso, porque ele é o sumo sacerdote, é ele que vai, é por causa dele que o Pai vai te aceitar, é por crer nele. Abraão criou a mensagem de Deus. Nós devemos crer na mensagem do Messias. Nós devemos crer no Messias para sermos limpos, para sermos salvos, para sermos justificados, para nos arrependermos, para nascermos de novo. Necessitamos dele para tudo isso, para ele fortalecer a nossa fé, para não voltarmos a ser como nós éramos, para termos vida nova, para recebermos a graça e o Espírito que vem com a graça, o Espírito de Deus. Parei onde? O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Porque se ele depender da lei, ele não pode cumprir a promessa dele, né? Deus não depende de lei. Deus criou a lei, cara. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Tá vendo? Por isso que Cristo vem. E para alguns aparenta que ele está quebrando a lei, mas não, ele está cumprindo sua promessa. Deus está cumprindo sua promessa que ele fez a Abraão. Ele está cumprindo a promessa. Cristo não está quebrando o mandamento. Cristo é a própria lei viva. Né? Que o pessoal gosta de falar. Né? Eu sou. Né? Ele fala, eu sou. Ele é tudo. Ele é a correção. Ele é a verdade. Tá entendendo? Ele é a palavra. Ele é o Logos. Ele é o Salvador, o Mestre. Ele é tudo isso. E a promessa foi cumprida nele. Ele veio e cumpriu, obedecendo ao Pai, e o Pai cumprindo a promessa dele. O nosso Deus, nosso Deus é tão misericordioso que ele cumpre suas promessas. Ele é Deus, ele poderia simplesmente falar, cara, não quero fazer, mas ele é justo. Ele é justo e nos ama e é misericordioso e cumpriu sua promessa com Cristo, nos entregando amor, misericórdia e também justiça por meio de Cristo. Então, por que é que foi dada a lei? Agora vem a pergunta, porque, agora fica claro, né? A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. É impossível uma lei que veio 400 e poucos anos depois da promessa anular a promessa de Deus, né? Não tem como, a promessa é feita muito antes. Está achando que Deus está debaixo da lei? Se nós não estamos debaixo da lei, você acha que Deus está debaixo da lei? E não tinha lei também, né? Porque a promessa dele foi feita bem antes. E a promessa de Deus é muito maior do que a lei. A lei não vai mudar a promessa de Deus, que ele fez antes ainda. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão. Olha, a lei deveria durar até que viesse. Então, a lei só durou até que viesse o Cristo, que nos ensinou e nos explicou, e que foi o exemplo vivo de uma vida honesta, de uma vida temente a Deus, de uma vida obediente a Deus. Então, o exemplo de Cristo é o maior exemplo da lei, o maior exemplo de cumprir, porque a lei seria a vontade do Pai, e aquele que fosse contra a vontade do Pai estaria adulterando a lei, né? E agora Cristo vem como
como o perfeito, a perfeita encarnação da vontade de Deus. Ele vem como Deus, ele desce, ele vem como homem, mas só que ele é Deus, ele estava lá em cima, ele estava próximo do Pai, ele estava ao lado do Pai desde o princípio, desde que tudo foi criado. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermédio. Um homem que está falando aqui é Moisés, né? Foi entregue por anjos e um homem serviu de intermédio. Acho que é Moisés. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Base demais. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Não, isso não quer dizer. É claro que não. Claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Aí, se tivesse uma lei que tivesse como dar vida às pessoas, tipo, você vai obedecer essa lei aqui e essa lei vai te dar vida, né? Porque se tivesse dado uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus. Porque aí só teria que obedecer uma lei só. É verdade. Teria que obedecer só uma lei, que seria a lei suficiente para dar vida para nós. É verdade. Não é assim, né? É através da crença, através do crer, do ouvir, do aceitar, do crer, do confiar, da fé, mano. É a fé, rapaziada. A fé é importante. A fé no Criador é importante. A fé no Criador e no Messias é importantíssimo. Você entender o que o Messias foi, para que ele veio, quem ele era, entender que ele veio como homem, para entender que ele veio para te justificar, para te limpar, para te salvar, para te entregar o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, para te livrar da maldição da lei, para te livrar da lei, para você se salvar agora por graça, não por obras. Entender que o Pai é o Todo-Poderoso, que Ele está acima de tudo e todos, que Ele está sentado no trono do meio e Cristo é sua direita, sua destra, e que Ele manda em todas as coisas, mas Ele colocou todas essas coisas debaixo da vontade de Jesus Cristo. Todas essas coisas Ele colocou debaixo da vontade de Jesus Cristo. E Jesus, menos a Ele próprio, né? Ele colocou tudo debaixo de Jesus Cristo, tudo, menos a Ele próprio. Mas tudo está debaixo dele. Então, quem está cuidando de tudo é o próprio Cristo. Tá entendendo? E aí, Cristo, por ser um filho obediente e um filho maravilhoso, ele entrega a casa de novo para o Pai. Ele entrega a chave da casa de novo para o Pai. Tá entendendo? Isso aqui é assunto para outro dia. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Beleza. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecer essa lei. Mas essa lei nunca existiu, porque todos pecaram, né? Todos são cheios de pecados. E não teria uma lei que deu vida, porque, na verdade, a lei acabou causando morte. A lei, porque você entende que você é pecador imundo, não por causa da lei, você entende quando você crê. Você crê de verdade. Eu não vou falar sobre isso agora não, porque eu teria que entrar em muitos outros assuntos e, já tem muito tempo de live, muito tempo de vídeo. Então tá. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não, porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isto para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isto para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. O que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo? Aquele que crê será salvo. Não é o que fala lá em Mateus? Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê vai receber o Espírito Santo também, que é prometido em João.
e é entregue em Atos 2. O Espírito de Deus que vem para que possa ser seu consolador, te ajudar a viver uma vida em prol de Deus, a viver uma vida em obediência a Deus, na vontade de Deus. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Qual era essa fé que devia vir? Era o descendente de Abraão, a quem Deus fez a promessa. E a quem é esse descendente? Jesus Cristo. Até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse. Então a lei foi para que tomasse conta de nós até que Cristo viesse. Porque aí quando você via na lei lá, você fala, isso aqui está errado, não posso fazer, está errado, isso aqui é contra a vontade de Deus. Deus não se alegra com isso. Você via na lei, entendeu? Mas agora com Cristo Jesus você crê nele, e por amor a ele você busca se assemelhar a ele, imitar a ele, ser como ele, entendeu? E evitar esses pecados, muitos pecados. E aí você recebe o Espírito de Deus, que faz com que você entenda o que é a vontade de Deus e o que vai contra a vontade de Deus, para que você entenda o que é necessário ser feito para poder seguir realmente a vontade de Deus e seguir como Cristo fez aqui na terra. Cristo estava cheio desse Espírito, né? Eu creio. Por isso que ele fez a vontade do Pai com excelência, porque ele é um filho obediente também. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus, por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, né? Porque agora quem toma conta de nós é o Espírito de Deus, o Consolador, que fala, isso aqui está errado, isso aqui vai contra a vontade de Deus, não faça isso, isso aqui você faz, isso aqui é da vontade de Deus, faça dessa forma, ame a Deus verdadeiramente, creia nessa palavra, porque isso é a verdade, tenha fé em Deus, persista, não desista, se arrependa, você vai se ajoelhar hoje, vai se arrepender de verdade, vai pedir perdão por esses pecados, e esse é o Espírito de Deus falando com você, é o Espírito Santo, é o Espírito do Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno, a ajuda que nos entregue por Jesus Cristo. E é o que faz queimar nosso coração também de amor, né? Que faz nós darmos tudo que temos para Ele, né? Darmos o nosso máximo. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Quais são as qualidades do próprio Cristo, rapaziada? Temência a Deus, obediência ao Pai, amor ao próximo, amor a Deus sobre todas as coisas, fé inabalável, fé de verdade, negando a si mesmo todos os dias, pegando a sua cruz e aceitando a vontade do Pai, mesmo que doa, aceitando a vontade do Pai porque ele tem fé que ele vai receber algo muito maior. Então essas são as qualidades que ela nos entregue por meio do Espírito Santo, que ela nos entregue por Cristo, é fazer com que nós buscamos essa igualdade com a vida de Cristo, buscar fazer aquilo que Cristo fazia, buscar imitá-lo, seguir. Aqueles que me amam cumprem com os meus mandamentos. Os mandamentos é ele vivo. O que Cristo fez nessa terra? Como ele agiu? Esses são os mandamentos dele, entenda. Seja como ele, imite a ele. Paulo fala aqui assim, imitem a mim assim como eu imito a Cristo. E é em tudo, em todas as qualidades, tanto em fé, tanto em crença, obediência, temência a Deus, amor ao próximo, ajudando ao próximo, dando o braço para os pecadores. E olha que Cristo nunca foi pecador, então ele podia não reconhecer os pecadores, mas ele veio pelos pecadores. Nós somos pecadores, então nós temos o dever e a obrigação de aceitar, escutar e dar atenção para o pecador e ajudar ele a sair daquele poço, porque nós já passamos por aquilo. E quando nós queremos atenção, é que nós devemos dar atenção. Quando nós queremos amor, é que nós devemos dar amor. Tá entendendo?
Então entregamos amor e atenção a essas pessoas para que para que elas aceitem e se arrependam de verdade, e elas venham viver essa vida assim como nós recebemos, essa vida maravilhosa de crença e amor a Cristo, esse Espírito maravilhoso, essa vida eterna que Ele nos entrega. Nós temos que dar nosso braço para a pessoa e falar: olha, vem para cá, porque eu quero que você receba isso que eu recebi também, porque eu era pecador como você, um pecador imundo. Ainda sou um pecador, mas hoje eu sou limpo com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, com a fé em Cristo Jesus. Eu busco fazer a vontade dele todos os dias e negar a mim mesmo. Venha comigo que você vai entender essa mensagem. Mesmo que você já tenha pecado, aceite a Cristo. Os que são aceitos por Deus são aqueles que escutam e creem na mensagem. Quem é a mensagem? Quem é a palavra? Cristo. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Então, olha que interessante. Por crermos em Cristo Jesus verdadeiramente, somos feitos filhos de Deus, mano. Porque Deus olha para nós e Ele não vê mais nós, sabe? Você, parece que aquele você, ele saiu de você e criou um clone. E o clone dos pecados, ele foi apagado. E agora você é uma nova pessoa. E essa nova pessoa, ela tem Cristo com ela. E ela tem esse Espírito de Deus. E aí, quando Deus, o Pai, olha para você, Ele vê Cristo em você, o Filho dele. Por isso que somos filhos de Deus, por causa de Cristo, cara, que nos tornou filhos de Deus, com a sua santidade, que nos entregue, com o seu Espírito Santo, que é nos entregue para continuar nos consolando, e nos ajudando, nos guiando aqui nessa terra, dizendo o que é certo e o que é errado, para vivermos de maneira correta. Eu falo muito, cara. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberam aquilo que Deus prometeu. Recebemos aquilo que Deus prometeu a Abraão, rapaziada. Olha que maravilhoso. Abraão creu e foi abençoado, portanto todos os que creem são abençoados como ele foi. Então, se você recebeu aquilo que Abraão recebeu, você é abençoado, agraciado, recebeu essa graça por meio de Cristo Jesus, e você é descendente de Abraão, porque descendentes são aqueles que têm fé, assim como Abraão teve, aqueles que são feitos filhos de Deus, porque se a descendência de Abraão era o Messias, era Cristo, e quando o Pai olha para nós, ele vê Cristo em nós, então nós somos descendentes também de Abraão, somos filhos de Deus, e recebemos as bênçãos que Abraão recebeu, e somos agraciados, abençoados, temos fé, e devemos ter fé como Abraão teve, devemos seguir essa batalha fortíssima, assim como Abraão seguiu. Minha honra, tamo junto, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, e que o amor de Cristo que nos uniu permaneça nos unindo, rapaziada. Agora eu entendi isso. O amor de Cristo que nos uniu em uma só pessoa é na pessoa de Cristo, que é o descendente de Abraão, a quem foi prometido todas as coisas, e todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Cristo Jesus, nosso Rei. Tamo junto, minha honra. Vou ficando por aqui, e bênçãos para todos, descendentes de Abraão aí, filhos de Deus, do Deus vivo, daquele que está lá nos céus. E todos nós vivemos para Cristo e morremos por Cristo. Cristo vive em nós, e nós devemos buscar viver como Cristo viveu. Minha honra, magnatas. Boa noite.